Vamos conversar rapidamente sobre a ideia de Francis Bacon e a teoria dos ídolos. E para isso é necessário entendermos o que significa indução e dedução. Por quê? Porque Francis Bacon é praticamente o criador dessa ciência indutiva, desse método indutivo que nós entendemos hoje. Mas, professor, o que é indução? Indução é simples, tem um vídeo lá embaixo, quando a gente conversa sobre o método científico, que vai explicar melhor sobre isso. Mas, traduzindo, a indução é quando há a repetição de experiência de testes várias e várias vezes até chegar a uma conclusão científica sobre algo. Enquanto o método dedutivo, elaborado aí por Aristóteles dentro da lógica dele, vai trazer a dedução como algo que vai partir do geral, um raciocínio que vai partir do geral para o particular, tirando assim uma conclusão. Por exemplo, todos os homens usam chapéu. Essa aqui é a premissa, é a frase geral. Todos os homens usam chapéu. A generalização. Vamos para a frase particular, para a segunda premissa. Sócrates é homem. Essa é a segunda frase. Logo, no raciocínio lógico, qual seria a conclusão? Sócrates usa chapéu. Ou seja, esse é o método dedutivo. Tá? A indução não. A indução a pessoa foi na rua, viu, é um exemplo claro, bem simplório, tá? A pessoa viu na rua, viu um gato e viu que esse gato estava bebendo leite. De repente ela foi na casa da avó dela, viu que tinha um gato lá também e o gato estava bebendo leite. De repente foi na casa de um tio, tinha um gato e o gato também estava bebendo leite. Dentro dessa repetição dos fatos, vai gerar uma conclusão. Todos os gatos bebem leite. É assim que a ciência praticamente trabalha. Bem, então Bacon ele vai defender essa teoria, ela vai ser muito mais próxima para a gente, muito mais útil para a gente conseguir um conhecimento verdadeiro, se tornando aí um precursor da ciência como ela é hoje, do método científico, tá? Do método indutivo. E ele vai falar de falsas noções, falsas realidades, falsos conceitos que atrapalham o ser humano a buscar a verdade, que são chamados de ídolos. Portanto, ídolos aí são falsas noções, falsos conceitos que atrapalham o ser humano a buscar a verdade. Entenderam? Eu repeti aí para ficar bem claro. Vamos lá. Francis Bacon vai classificar os ídolos praticamente em 4. Então vocês têm aí no material de vocês, acho que tem uma tabelinha que eu coloquei. Quem quiser depois pesquisa na internet, ídolos de Francis Bacon, e aí vocês vão entender a ideia desse cara. Primeiro ídolo é os ídolos da tribo. Tá? Depois, os ídolos da caverna. Vocês têm aí no material de vocês. Ídolos do fórum, ídolos do mercado, mesma coisa, tá bom? E ídolos do teatro. Vamos falar sobre os ídolos da tribo. Pessoal, é bem simples de entender. Tribo aqui é relativo a quê? É relativo à espécie humana. Ou seja, dentro da nossa tribo, dentro da nossa espécie, nós temos ideias, nós temos conceitos, nós temos aí teorias que muitas vezes são aceitas de forma gerais, geral por todos. Entenderam? É simples de entender. É como se fosse a ideia de que os homens são que o homem é a medida de todas as coisas. A ideia de que o sentido dos homens bastam para a gente compreender a realidade. Isso vai atrapalhar muito as pessoas a buscar a verdade, a buscar o conhecimento. Por quê? Vamos lá. De repente alguém escutou um boato. Tá? E a pessoa, em vez de investigar se esse boato é real ou não, e também investigar se esse boato importa, a pessoa vai reproduzir esse boato e vai acreditar nisso. Entendeu? Por quê? Porque ele escutou da comunidade, do meio, da espécie ali que ele vive. Tá? Ou se não, de repente a pessoa tem uma experiência de vida e ela vai reproduzir essa experiência para várias e várias outras pessoas e as pessoas vão pegar isso como uma verdade absoluta. Um exemplo, de repente uma pessoa dizendo assim, se você trabalhar muito, trabalhar duro, sem parar, um dia você vai conquistar muitas coisas, porque fulano de tal conquistou isso daí trabalhando muito. E aí a gente vê assim que parece que todo mundo trabalha, rala, mas só um ou outro que consegue
chegar a essa riqueza que todo mundo espera. Então isso é um bom exemplo de ídolos da tribo. Essa falsa noção, essa falsa realidade que vai generalizar os conceitos, colocando aí que certas ideias vai servir para todos, vai servir para ser um guia para a juventude e assim por diante, tá? Acho que ficou claro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre isso. Então, assim, a natureza humana, de certa forma, ela pode sim distorcer a realidade, pode criar verdades ou criar tradições que possa atrapalhar o ser humano a viver bem, a buscar algo mais essencial de como guiar a própria vida. Tá? Ídolos da caverna. Os ídolos da caverna também é simples de entender, é relativo ao indivíduo, é a caverna que cada um tem. Caverna do quê? Caverna de opinião. De repente a pessoa tem uma opinião sobre algo e a pessoa ela não está aberta ao conhecimento, ela não está aberta a tentar refletir sobre aquilo. Tem até alguns filósofos que vão falar que o burro mora aí. Tá? O burro é aquele que tem uma opinião formada e de repente você prova que aquela opinião dele está errada, tá? Que ele deveria mudar a opinião, mas ele não muda. Ou seja, essa caverna aí produz uma dificuldade muito grande da pessoa buscar o conhecimento, buscar a verdade. Que é um exemplo claro disso. De repente a pessoa ela tem uma caverna de opinião preconceituosa, racista, e aí você vai tentar explicar o que é racismo, você vai tentar explicar que o racismo tem que ser combatido urgentemente, tá? Você vai explicar que no Brasil é muito alto o número de racista, tá? Mas não, a pessoa ainda continua insistindo na opinião dela, tá? Ou senão você vai tentar explicar para uma pessoa o que é, por exemplo, o feminismo, e ela vai ter a opinião que o feminismo é apenas as mulheres tirando os peitos para fora e na rua gritando, xingando e não rapando as partes íntimas. E aí? Aí você tenta explicar a história do feminismo, tá? Tenta explicar que o feminismo não é o contrário de machismo, mas a pessoa já tem uma opinião ali formada, está enraigada, que ela não aceita questionar a si mesma, que ela não aceita buscar um conhecimento. Tá? Então essa caverna aí, ela atrapalha muito o ser humano de buscar a verdade. Francis Bacon ele estava extremamente certo em torno disso, tá bom? Então deu para entender aí o ídolo da tribo, da caverna, tá bom? É o que eu tinha mais colocado como exemplo do ídolo da caverna, eu tinha colocado na tabela de vocês a questão do senso comum. Tá? Então a visão do senso comum muitas vezes é uma visão que deturpa aí o ser humano a buscar a verdade. Tá? Tem gente que até hoje não mistura manga com leite porque ela acha que manga com leite faz mal. Pode tentar explicar à vontade, você não vai conseguir convencê-la a pessoa de que manga com leite não faz mal. Beleza, continuando. Ídolos do mercado. Ídolos do mercado ou ídolos, acho que eu coloquei do fórum para vocês na tabela. Isso mesmo. Tá? Eu falo que hoje ele é o mais nítido na nossa realidade. Por quê? Porque são as visões distorcidas, as palavras distorcidas ou palavras que são criadas para atrapalhar o ser humano a tomar conta da sua própria vida, a tomar conta do seu direcionamento ou de buscar aí a verdade sobre os fatos. Por exemplo, as pessoas hoje são facilmente confundidas nos conceitos políticos, por exemplo. Você vai falar para alguém o que é nazismo e o que é comunismo, o que é fascismo, é difícil você conseguir explicar para uma pessoa, né, que já tem praticamente enraigado essa visão dos ídolos do mercado. Hoje eu vi uma postagem de uma pessoa dizendo que, falando assim, por que a pessoa não pode ser nazista, mas a pessoa pode ser comunista? Colocando o nazismo e o comunismo no mesmo patamar. Ou seja, essa pessoa desconhece a história, desconhece os conceitos, desconhece as características e assim por diante, mas coloca ali a opinião dela. Por quê? Porque ela foi convencida por alguém. Ela foi convencida por alguém. Tá bom? Por exemplo, uma palavra que surgiu aí, que muitas pessoas usam constantemente, às vezes para desmerecer alguém ou para falar sobre si mesmo, é a palavra sorte. Tá? Sorte. Tal pessoa cresceu na vida porque teve sorte. Tá? Tal pessoa
conseguiu passar no vestibular porque ela teve sorte. Ou seja, é um conceito, é uma falsa noção, uma falta de bom senso que pode aí estragar o ser humano, pode estragar a pessoa em também se esforçar para conseguir algo de melhor ou se esforçar para conseguir compreender melhor a realidade, o mundo que ele vive, tá bem? Acho que é bem simples. E o ídolo do teatro, esses ídolos do teatro, eu penso assim que hoje, na nossa época atual, dá para vocês entenderem através do termo que nós na filosofia utilizamos e outros profissionais também usam, é o termo ideologia. Tá? Por quê? O teatro são aquelas falsas noções que nós aprendemos nos lugares que muitas vezes a gente convive. Por exemplo, de repente a gente vai numa igreja, de repente a gente vai numa festa, de repente a gente vai num churrasco, e lá vocês vão ver que vai surgir muitas ideias, tá? Que vai ficar idolatrando conceitos aí errôneos, tá? Ou vai ficar idolatrando político, ou ideias que vai ficar idolatrando aí líderes religiosos e assim por diante, fazendo a pessoa negar muitas vezes até a si mesmo, tá? Então é isso. Ídolos do teatro são essas falsas ideias, essas falsas noções que vêm aí através dos dogmas, tá? E aí nós sabemos que o dogma pode hoje em dia ser apenas religioso, ou ele pode ser também político, social e assim por diante, tá? Espero que vocês tenham compreendido aí essas ideias das teorias dos ídolos de Francis Bacon, e espero que vocês aprendam a distanciar desses ídolos que vai surgindo aí na nossa vida, que vai surgindo aí no dia a dia, beleza? Busque o conhecimento, vão estudar, use como ferramenta o raciocínio crítico, a análise. Antes de você reproduzir algo, antes de você ter uma opinião formada sobre algo, reflita muito sobre aquilo, analisa melhor, escuta ambos os lados, porque senão você, obviamente, vai viver numa vida aí cheia de ídolos, uma vida cheia aí de falsas noções, de falsas realidades. Abraço.